Olá, vamos continuar nossa leitura. Nos comprometemos a ler todo o livro Primeira Trovas Burlescas, todos os poemas, né? Escrito por Luiz Gama. E aí, você está cumprindo a sua parte? Não esqueça de comentar a sua leitura, de dizer o que você leu, o que eu não li. É bem pessoal, né? A leitura de um poema, e muitas vezes alguns leem de uma forma diferente, e é válido, né? Não existe uma única leitura, senão não seria arte, né? Não seria literatura. Nós estamos numa série de vídeos sobre Luiz Gama. Eu vou deixar aqui os cards, né, indicando a playlist no canal, e ali você pode ter mais informações. E eu agradeço quem puder contribuir, né? Eu não sou uma estudiosa do Luiz Gama, estou conhecendo, né, junto com vocês a obra, e convido você a participar. Então, hoje nós temos um poema não muito grande, né, diferente dos outros, que se chama o gamenho. O que é um gamenho? É alguém muito vaidoso que chama atenção na rua, é alguém que cuida muito da sua aparência a ponto de se tornar, de enganar as pessoas, de não ser aquilo que ele é. Né? O excesso de vaidade, o excesso de tudo, né? Vamos aos excessos aqui. E ele já fez um poema que nós lemos antes, o namorado, lá, o velho namorado, né? Que ele já chamava atenção para essa atitude de pessoas que chegam a uma determinada idade e parece que não aceitam a idade que têm. Não é que eu condene a vaidade, acho que as pessoas precisam se cuidar, mas não precisa ter excessos, né, de querer parecer muito mais jovem do que é, usar artifícios exagerados para isso. Não sou contra quem faz cirurgia, quem microcirurgia, quem cuida da aparência, mas você exagerar transforma no ridículo, né? E disso que o poema vai falar, tá? Então, desta vez a epígrafe aqui, né, ou vamos chamar de mote, é dele mesmo. Parece-me impossível que o gamenho, que cuidoso só trata do cabelo, não tenha transformado em novelo o miolo que encobre tal sedenho. É que ele já chama atenção, né? Aqui o cuidado do cabelo, e que chega a tal ponto que se torna um tolo, né? Um ridículo, vamos dizer assim. E aí ele começa descrevendo alguém. Parece que nós vemos a cena, né? Lá ginga na praça gentil namorado, vai tão adamado que as belas mais dengue lhe rendem mendengues. Então, aqui a repetição dos dengues, mendengues, e rendem, né, uma sonoridade assim, meio de badalo, meio de chamar atenção mesmo, né? Passinhos de ninfa mimosa, engraçada, parece uma fada nem Vênus formosa, como ele é garbosa. E aí há uma comparação, né, meio que dando um ar muito feminino a esse gamenho, talvez pelo exagero dele no cuidado que ele tem na sua aparência, né? Porque as belas rendem mendengues para ele, e ele vai adamado, como ele fala logo aqui na primeira estrofe. Trejeitos femíneos, pisar delicado, andar compassado, ó céus, que luxúria, que terna melúria, que ar sedutor, que todo elegante, que lindo semblante, que pé delicado, parece moldado. Então, eu já tenho aqui, ele já traz um exagero tão grande nos gestos, no pisar, que ele o leva para o lado um pouco mais feminino, que naquela época também não era muito bem visto, né? E aí ele vai chegar ao final do poema, e ele é bem cruel, né? Mas se queres, leitor, sempre o leitor com letra maiúscula, né? Vê um contraste. Adonis em morcego transformado, né? Deus Apolo, Deus da beleza, transformado em algo disforme. O Cupido em figura de macaco, também há uma deformidade aqui da figura, né? Aproxima-te ao nécio namorado. É um velho farsola desfrutável, com fumaças de jovem repimpado, que ao ridículo se presta qual demente, figura de presépio, eu li fala presépio, ou mascarado. A ele novamente vem
chamar atenção para o ridículo, do exagero que a figura tem, que sai do que é o natural e vai para o extravagante, né? Há uma série de figuras que nós temos, não vou citar nome de ninguém aqui, né? Óbvio, que nós temos no nosso período atual, que exageram também nessa negação da passagem do tempo, né? Eu não vou entrar aqui na questão do feminino, não sei se era uma questão da sexualidade, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não é minha área. Quem quiser comentar, fique à vontade. Eu vou gostar muito de ouvir aqui o seu parecer. Mas eu estou na linha do exagero, da negação da passagem do tempo. Porque hoje é tudo anti-idade, anti-isso, anti-aquilo, como se envelhecer fosse um demérito. Nós saímos de uma pandemia. Muitas pessoas que se foram naquele período gostariam muito de ter envelhecido, né? E o envelhecer, ele é um processo natural para todo mundo, né? As pessoas não aceitam. Por quê? Porque há um imaginário, a mídia, a indústria, né, da perfumaria, da farmácia e tudo mais, introjetou nas pessoas que envelhecer é um demérito. E não é, né? Nós sabemos que é um privilégio. Então, aqui, na minha leitura, ele está chamando atenção para isso, né? A aparência e a essência. E aí eu posso ampliar essa leitura para a época, que havia uma aparência de um país isso, um país aquilo, um país acolá, e na essência não era assim, como nós vivemos ainda hoje. Há uma aparência de um país que não é preconceituoso, uma aparência de um país que não é machista, há uma aparência de um país isso e aquilo que não é, né? Então, nós podemos também fazer uma leitura ampliando esse olhar para uma época e vamos repensar a nossa época, que também, gente, do século XIX para o XXI não mudou. Não sei se você vai concordar comigo, eu gostaria de ouvir, de ler, né, o seu comentário e saber o que é que você pensa a respeito. Combinado? Eu trouxe junto um soneto, ele é bastante curto e ele vem na sequência desse farsola, né, desfrutável, e esse soneto inicia com mote, e no mote ele diz: não pode negar ser meu parente. E ele usa bem a estrutura do soneto. Eu não fiz a contagem, mas parece ser decassílabo, né? Ele tem rimas, né? E segue direitinho o padrão. Pelo menos o primeiro verso eu contei aqui agora são 10 sílabas. E o soneto começa, né? Sou nobre de linhagem sublimada, descendo em linha reta dos pegados, cuja lança feroz desbaratados fez tremer os guerreiros da cruzada. Minha mãe, que é de proa alcantilada, vem da raça dos reis mais afamados, blasfonar entre um bando de pasmados certo povo de casta amorenada. Então, aqui ele está buscando um pouco da relação com os mouros, né? E ele continua: eis que bradam peralto retumbante. Teu avô, que de cor era latente, teve um neto mulato e muito pedante. Gente, de novo, a questão, né, de ser mestiço, né? A pessoa é vista por quem é branco como um negro, e pelo negro vê o lado branco. Então, o mestiço ele nunca tem um espaço, né, na sociedade. Ele tem os dois, né, o branco e o negro, na sua formação genética. E parece que isso irrita muitas pessoas, né? E ele vai continuar o próximo terceiro justamente com essa palavra. Irrita-se o fidalgo qual demente, Trescala viu caatinga nauseante e não pode negar ser meu parente. Então, é mais um poema que ele vai chamar a atenção para a mestiçagem brasileira, né? Agora, nos dois primeiros quartetos, ele mostra de onde ele vem, né? Daqueles que lutaram nas cruzadas, aqueles que saíram em defesa da sua cultura, mostra a origem da mãe, e esse fidalgo, a palavra fidalgo é filho de algo, filho de alguém, não é assim, um, não, ele não diz a ascendência dessa pessoa, né? E aí esse tal desse fidalgo, né, vem jogar na cara dele a cor que ele tem.
E mesmo sem mostrar a ascendência desse fidalgo, ele fala: "Você é meu parente". Parente do quê? Parente de cor. Porque se ele o chama de mulato, ele o identifica pela caatinga que todo mundo acusa as pessoas negras de terem. E aí ele é justamente nisso que ele vai atacar essa pessoa, né? Você é meu parente, não de origem, porque minha mãe vem de raça de reis, mas você é meu parente pela cor, né? Pela mesma origem de onde eu vim, você também veio. E, e ele usa um soneto, né? O que que é o soneto? O soneto é para falar dos sentimentos mais profundos e falar de sentimentos, de amor, do que vai dentro do seu ser. E ele usa essa forma de escrita, ele mostra que ele sabe escrever um soneto, só que ele vai num assunto que é o preconceito, né? Eu achei muito bom esse soneto, a forma, né, que ele trabalha e mostrar que ele também dá conta de fazer um, né? Eu fiz algumas contagens aqui, mas eu posso garantir quase que todos eles são decassílabos. Gente, fazer soneto dá muito trabalho, né? Você tem que ter a contagem silábica, você tem que ter a rima, você tem que ter muitos cuidados para escrever. É uma forma de escrita que exige muito, né? Para você conseguir o padrão, né, que um soneto deve ter.